Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, terceira série, capítulo 3. Nós vamos ver a dilatação linear, superficial e finalmente a volumétrica. E faremos alguns exercícios, né, para que nós possamos ficar legal. E a D3 vai ser aqui uma lista e o trabalho para vocês fazerem em casa. Beleza? Então, você tem, né, uma barra aqui de comprimento inicial que eu vou chamar de L0, numa temperatura inicial que eu vou chamar de T0, que vai chegar a ter uma temperatura T, certo? Quando você aquece essa temperatura T, essa barra dá o quê? Dá uma esticada. Quando ele dá uma esticada, vai existir o quê? Um ΔL, uma variação de comprimento. Então, a questão da dilatação, quando você esquenta, a tendência é o quê? É expandir. E quando você esfria, o que acontece? Ele o quê? Há uma compressão, tá? Ou seja, ele diminui de volume. Vocês veem aqui o trilho do trem, sempre tem que existir um espaço aqui, porque quando esquenta muito, ele chega até aqui. E quando é frio, o que acontece? Ele volta. Algo desse tipo não pode acontecer, né? Porque se isso acontecer, existe um problema chamado descarrilamento de trem. Então, identificando as grandezas, isso aqui é o meu comprimento inicial. O alfa, coeficiente de dilatação linear, que é o material, né? Pode ser madeira, ferro, alumínio, dependendo do que é empregado. O ΔT, variação de temperatura, certo? Então, para você achar a variação de comprimento ΔL, vai ser o quê? L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, vai ser comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. O ΔL é igual a L menos L0, certo? E se existe um aumento final em relação ao comprimento inicial, isso quer dizer o quê? Que ele dilatou. Ele dilatou, também se vê uma diminuição em relação ao comprimento inicial e também o quê? Ele comprimiu. É assim que nós estudamos, tá? Na dilatação superficial, é com relação ao quê? À área, tá? Isso aqui é um coeficiente de dilatação superficial, tá? Você tem L0, quando ele aquece, ele vai chegar até o quê? Uma temperatura o quê? L final. Você tem o TI e você tem o TF, né? Isso aqui é um gráfico da dilatação linear, que é uma reta, pois L é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, o comprimento cresce que quanto mais você esquenta, tá? Isso aqui está continuando um pouquinho da dilatação linear. Na dilatação superficial, você está lidando o quê? Com áreas, né? Você tem essa chapa aqui. Quando você esquenta, vai aumentar de dimensão aqui, tá? Vai ter o quê? Uma variação de área. O corpo sofrerá uma variação em duas dimensões, ou seja, na área. As fórmulas seguem a mesma lógica. O ΔA, que é igual a menos A0, que ΔA é igual a 0 vezes beta, que é vezes ΔT. Então, o beta é o quê? É duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se aparece o alfa, eu tenho que multiplicar por 2. Onde beta é coeficiente de dilatação superficial, possui a mesma unidade, tá? Aí, nesse caso aqui, dilatação superficial, estuda a dilatação em duas dimensões, comprimento e largura. O ΔA, que é igual que é A0 vezes beta vezes ΔT. E quando você esquenta, ele aumenta, que vai ser A é igual ao que? Área inicial mais a variação de área. Então vai ser beta igual ao que? Duas vezes quem? Alfa. Porque para você fazer os cálculos, tem que ser em beta. Se por acaso o inicial der um alfa, tem que multiplicar por 2 para que você possa fazer o que? A equação naturalmente. Porque quando você acha o ΔL aqui, você acha o que? A variação de comprimento ou a dilatação. Quando nós achamos o ΔA, nós achamos o quê? A variação de dilatação, que é superficial, certo? A dilatação volumétrica é quando a relação de volume, né? Existe um experimento que inclusive é muito famoso na física, né? Você tem a esfera em torno do anel, tá? Então, né, quando o corpo possui cavidade ou furos, ele se dilata como se estivesse preenchido com o mesmo material do corpo, né? Aí você tem a chapa do orifício, né? Quando você aquece, o que acontece? Ele o que? Aumenta esse furo aqui. Isso mesmo vocês podem fazer. Pega uma cartolina, o que você faz? Você faz um furo, corta, tá?
e você coloca perto do fogo, que ele vai ficar o quê? Desse tamanho aqui. E o recorte da chapa, quando você aquece, também vai o quê? Vai aumentar. Vai ter que ser chapa, né? Porque se for papel, a tendência é queimar, certo? Então, o corpo sofrerá variação em 3 dimensões, que é comprimento, largura e altura. E as fórmulas seguem novamente a mesma fórmula. ΔV é igual V menos V0, que ΔV é igual ao quê? V0 vezes gama vezes ΔT. Então, onde gama é coeficiente da dilatação volumétrica, possui mesma unidade, que vai ser o gama 3 vezes alfa. Aqui você tem a esfera metálica fria, ou seja, normal. Ela passa naturalmente por esse anel aqui. E quando você esquenta, o que acontece? A esfera vai dilatar, vai aumentar de tamanho e ela não vai passar mais. Certo? Esses são fenômenos físicos, tá? Não são mágica não, né? É igual se nós voltarmos lá no tempo da história, né? A Anhanguera, né? Para poder botar medo dos índios, enchia uma bacia, colocava álcool, né? Até mesmo aguardente, tacava fogo, dizia que era castigo se caso eles não concordassem em mostrar o caminho das pedras para ele. Então, hoje, em 2021, a física mostra, né, que são fenômenos e explicações, né? Quando você tem uma ponte, né? No meio da ponte existe o quê? Tipo um intervalinho, né? Que são feitas de materiais diferentes para a ponte não quebrar. Isso também é física. Quando nós temos, né, torres, né, quando você liga um fio ao outro, não é colocado reto, porque senão o fio vai quebrar por causa da tração. Tem que ser colocado de barriga. Só que o fio da torre é dilatação o quê? Linear, tá? Quando você coloca uma garrafa de água, né, seja ela de plástico, você vai ver que ela vai congelar por cima e por baixo a água vai continuar. Mas se você colocar de vidro, a tendência é que ela aumenta de volume e quebra, né? Haja uma ruptura. Exercícios complementares, tá? O para casa está solicitado no final, que você é convidado a projetar uma ponte metálica cujo comprimento será de 2 km, considerando os efeitos da contração de expansão térmica, ou seja, ele aumenta para a temperatura no intervalo de menos 40 e 40 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear do metal, que é 2 vezes 10 menos 6 Celsius menos 1. Qual é a máxima variação esperada no comprimento da ponte? Esse é um tipo de questão de dilatação linear, tá? Quando ele pede, né, a máxima variação, é justamente o que? O ΔL que ele quer, né? ΔL que é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura, certo? Então aplicamos a relação. O ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. L0 que é igual ao quê? 2 km, alfa que é 12 vezes 10 a menos 6, ΔT é o quê? 40 com menos 40, vai ser 40 mais 40, que é igual a 80 graus Celsius. Então, meu ΔL vai ser o quê? 2 vezes 12 vezes 80. Fazendo essas contas tudinho aqui, a máxima variação vai ser o quê? ΔL é igual a 1920 vezes 10 a menos 6 km. Vocês podem deixar assim, ou pode deixar em notação científica. Isso vocês escolhem, como vocês deixam, tá? A questão 2. Uma placa de vidro possui as dimensões de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Quando está a temperatura ambiente, seu coeficiente de dilatação linear é 9 vezes 10 a menos 6 menos 1. Se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, de quanto será a variação de volume da placa em centímetro cúbico? Essa é uma questão de dilatação volumétrica. E como deu aqui a dilatação linear, eu tenho que fazer ajuste. Eu tenho que multiplicar esse cara aqui, tá? E depois jogar na fórmula. Aí, inclusive aqui, tá? Vamos fazer os ajustes básicos aqui, tá? Vezes 3 aqui. E aqui vai ser 270. Mas tá certinho. Importante é reconhecer as grandezas aqui. Beleza? Porque aqui fala dilatação linear e eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 3 para você obter o gama. Por quê, professor? A gente vai voltar aqui atrás,
Aqui, ó. Gama igual a 3 vezes alfa. É importante mostrar para vocês, tá? Eu já tinha colocado para que quando a gente chegasse aqui, para despertar essa atenção em vocês. Beleza? A questão 3, uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se temperatura de 25 graus Celsius quando passa a ser aquecida pela luz do sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4 Celsius menos 1, de quanto será a variação da área dessa chapa. Aí, nesse caso aqui, é só aplicar a dilatação superficial. Nós vamos achar tudo aqui. S igual a S0 mais 1 delta. E nós achamos o espaço final, dilatação logo final logo. S0, 0,5 vezes 1 mais 2 vezes 10 menos 4, 75 menos 25. Multiplicando tudo aqui vai ficar 0,505 metros quadrados, tá? Nós já fizemos os ajustes necessários. Então, pessoal, vamos para a questão 4, tá? Que é uma placa de 0,4 metro quadrado e o coeficiente de dilatação superficial igual a 2 vezes 10 menos 5 Celsius menos 1 é aquecida de 20 graus Celsius até 200 graus Celsius. Determina o aumento percentual da área dessa placa. Então, nós temos que relacionar a área final com a área inicial, certo? Então, vamos fazer os cálculos aqui. Então, o ΔS é o que? A área inicial, que é 0,4, vezes beta, que é 2 vezes 10 menos 5, vezes 200 menos 20, que é 180. ΔS é igual a 0,8 vezes 10 menos 5 vezes 180, que é isso vezes isso, vai ficar o que? 144 vezes 10 a menos 5, tá? Só que para você achar o S, tem que somar a área inicial mais com isso aqui. Só que vai ficar o que? 0,00144 metros quadrados, tá? Para nós acharmos essa relação aqui, em relação da área final até a área inicial, você vai ter que somar 0,4 mais com esse cara aqui, que vai ser o que? 0,444 sobre 4, que vai ser o que? 0,036, né? Houve um aumento de 36%, tá? 0,36, perdão. A questão 5, né? Uma barra de 10 metros de alumínio, com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, fica exposta ao sol. Sendo sua temperatura elevada para 40, sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio, alfa vezes do alumínio é o que? 22 vezes 10 a menos 6, Celsius menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, você vai ser o que? 40 menos 20, 20 vezes 10, vezes esse cara todo aqui, que você vai achar o seu ΔL, tá? Então, vai ser o que? O ΔL que é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Vamos ver aqui, que L0 é igual a 10 metros, alfa 22 vezes 10 a menos 6, Celsius menos 1. E o Δθ é quem? É 40 menos 20, que é 20 graus Celsius. Então, você vai pegar esse cara aqui, vezes esse cara e vezes esse cara, que vai ser 10 vezes 22, 10 a menos 6, vezes 20. Multiplicar isso aqui tudo dá o quê? 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Só isso. E chegamos no final da aula, tá? E para casa, de verso 6, tá na apostila, capítulo 3, 1 até o 10, tá? A D3 vai ser uma lista de exercícios que eu vou enviar para os senhores na plataforma. E deixo para vocês um grande abraço. E tamo junto. E até nossa próxima videoaula. Tchau.